Aqui alguns fotos da Cruz Vermelha, né? Já mas há um tempo atrás, né? Eles já atuavam, ajudaram bastante em alguns momentos de guerra. E nesse cenário, a criação das escolas de enfermagem brasileiras. Então, a primeira escola de enfermagem foi Alfredo Pinto, em 1890. Ela veio de um decreto federal 791 de 27 de setembro de 1890. Ela foi reformada em 1923 por Maria Pamphilo. E nesse momento o curso, né, de enfermagem, ele tinha duração de 3 anos e era dirigido por enfermeiras diplomadas. Nesse primeiro cenário, as enfermeiras normalmente eram vindas de outros países, né? E somente depois que enfermeiras brasileiras começaram a atuar dentro dessas escolas. A Escola da Cruz Vermelha do Rio de Janeiro, ela surgiu em 1916, iniciou com um curso de socorrista. Até hoje, gente, a Cruz Vermelha ela atua, né, ainda é atuante. E os diplomas eram registrados pelo Ministério da Guerra. E como eu falei, né, a Ana Nery, ela teve uma escola com seu nome. Primeira diretora era estrangeira em 1923. Essas alunas dessa escola foram muito importantes no controle da varíola na época. A primeira turma diplomou-se em julho de 1925. Alguns que mais destacavam-se na época recebiam bolsas nos Estados Unidos. E a primeira diretoria brasileira foi Raquel Redoc Lobo. Já a quarta escola de enfermagem era Carlos Chagas, né? Um nome muito importante, como eu falei aí, sanitarista, né? Na saúde. Foi a primeira escola a funcionar fora da capital da República. E o diretor na época era Dr. Hernani Agrícola, né? Ele era o diretor de saúde pública de Minas Gerais. E foi a primeira escola a diplomar religiosos no Brasil. Nessa época, né, já das eras anteriores, mas se tinha muito a questão da religiosa como figura também de cuidado hospitalar, né? Por muito tempo a religião andou-se junto com a saúde. E nessas primeiras escolas tinham muitas mulheres religiosas que se formaram como enfermeiras. Já a escola de enfermagem Luísa de Marilac, ela era dirigida por irmã Matilde Nina. E ela abriu as portas tanto para jovens estudantes seculares, né, fora da igreja, quanto religiosos de todas as congregações. E isso foi um passo enorme no avanço da enfermagem a nível nacional. Ingressaram-se religiosos de diversas congregações. A Escola Paulista de Enfermagem, ela surgiu em 1939, ela foi fundada pelas franciscanas missionárias de Maria. Houve a renovação da enfermagem na capital paulista, né, onde acolheu diversas outras congregações. E foi nela, gente, que iniciou o curso de pós-graduação em obstetrícia. Então foi um curso, né, já bem avançado para a época, né, de obstetrícia, onde abriu portas para outros cursos que se abriram logo depois. A Escola de Enfermagem da USP foi a primeira turma em 1946. A primeira diretora foi Edith Frankel. Foi fundada com a colaboração da Fundação de Serviços de Saúde Pública em São Paulo. E a primeira turma diplomou-se em 1946. E a gente entra nas entidades de classe. Elas são distintas organizações que representam as diversas modalidades profissionais
ligadas à área da enfermagem. Tem a ABEM, que é a Associação Brasileira de Enfermagem, COFEN, que é o Conselho Federal de Enfermagem, o COREN, que é o Conselho Regional de Enfermagem, e os sindicatos, né, da área. A ABEM é uma entidade cultural, científica, técnica e profissionalizante. COFEN e COREN são entidades fiscalizadoras e disciplinadoras. São elas que atuam, né, sobre a legalidade da enfermagem, né? E os sindicatos, eles entram na defesa da classe profissional. Existem sindicatos aí muito atuantes. O ideal é que todos nós profissionais façamos parte, né, de um desses sindicatos. Procuremos o que mais se encaixa sobre nós, né, na nossa região, sobre a nossa profissão. A Associação Brasileira de Enfermagem, a ABEM, ela foi fundada em 12 de agosto de 1926. É uma entidade de âmbito nacional, caráter não governamental e direito privado. Ela é reconhecida como de utilidade pública desde setembro de 1952. Ela entra na defesa e Ela entra na defesa e na consolidação da enfermagem como prática social, visando um desenvolvimento político e científico da profissão. Tem como principais atribuições a representação política, o aprofundamento na formação educacional, suporte cultural para a categoria, promoção de eventos científicos e projetos culturais. A filiação por nós da enfermagem é optativa, individual e livre. Quem pode se filiar são enfermeiros, obstetrizes, técnicos de enfermagem, auxiliares de enfermagem, estudantes em curso, né, de graduação e de educação profissional de nível técnico. Ela é filiada à Federação Pan-Americana de Profissionais da Enfermaria, que é a FEPEN, desde 1970, e junto à qual representa a enfermagem brasileira. E aí vem os conselhos federais de enfermagem, Conselho Regional de Enfermagem, né, que é o COFEN e o COREN. Eles têm como principal atribuição disciplinar o exercício profissional e fiscalizar. São eles que fazem cumprir as leis pertinentes aos exercícios profissionais e de ética de enfermagem, né? Eles que fazem valer o código de ética. Todos nós profissionais temos que conhecer o código de ética, tanto direitos quanto deveres, porque cabe a nós colocá-los em prática, e são eles que legalizam e fiscalizam essa parte. Eles entram como disciplinadores em função da defesa e da fiscalização do nosso trabalho. Quando acontece alguma coisa em algum município, que falta, por exemplo, agora, em tempo de Covid, vários locais, vários profissionais estão reclamando da falta de EPI. Então, eles entram nessa fiscalização, né? Com a denúncia, eles entram, fiscalizam, obrigam aquele município a estar oferecendo, né? E isso em qualquer âmbito dentro da enfermagem. Da mesma forma, se você está atuando, por exemplo, sem seu COREN ativo, você está inadimplente, né? Não paga a anuidade, ou já teve sua carteira profissional cassada e mesmo assim está atuando. Então, eles fazem toda essa fiscalização, essa defesa.
eles são órgãos consultivos do governo, né? Então o governo tem total acesso a eles e eles são considerados mesmo tribunal da ética, né? Tem como função dizer quais as pessoas podem exercer a profissão, impedir aquelas que estiverem exercendo ilegalmente, verificar se as pessoas que exercem legalmente a profissão estão cumprindo corretamente as obrigações. Eles punem as pessoas que ferem a ética profissional com uma das penalidades previstas. Eles têm jurisdição em todo o território nacional e a sede na capital da República. E o COREM é subordinado ao COFEN. Então, o que o COFEN definir, o COREM ele tem que seguir. Quem tem que fazer a filiação obrigatória são os auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, enfermeiros e obstetrizes, né? Normalmente a gente paga a anuidade, todos os anos, início do ano chega pra gente os boletos, né? E é obrigação de todos os profissionais pagarem essa anuidade. E eles representam a enfermagem enquanto classe trabalhadora. Defende o interesse de seus sindicatos perante entidades sindicalizados perante as entidades patronais, orienta a campanha de reivindicações salariais, condições de trabalho. Então, gente, como eu falei, é muito importante que nós procuremos um sindicato que nos represente. Ultimamente, por exemplo, eu como profissional da enfermagem de atenção primária no município, a gente fez uso do sindicato, né, porque nós queríamos reivindicar nossos direitos e só foi possível com a presença do sindicato. Eles fizeram um papel assim excepcional com a gente da saúde, né? Eu sou profissional da saúde da atenção primária em Lontra e só conseguimos conquistar os nossos direitos através dos sindicatos. Então existem sindicatos municipais, estaduais, federais. O ideal é que você procure um que vá lutar por você se você precisar, né? Que esteja ativo e que você possa ser membro ativo também desse sindicato, podendo contribuir e para quando você precisar fazer o uso dele, ele esteja disponível para suas necessidades. Então, gente, falar sobre história da enfermagem é impossível a gente colocar toda a história, né, no contexto em uma videoaula. Foi um desenvolvimento assim a longo prazo para chegarmos aonde estamos hoje. Demandou muita luta, muito sangue, muito interesse e disponibilidade daqueles que estavam atuantes. Precisou assim, de muito conhecimento científico, né? A gente viu por meio de Florence. Ela lutou para que a enfermagem deixasse de ser uma profissão indigna, para que fosse conhecida como uma profissão científica, tecnológica, né, de conhecimento prático e teórico. E por isso que eu falo assim que a gente reduzir a nossa profissão a uma arte é muito pouco. A nossa profissão ela vai muito além disso. Ela demanda muito mais que isso. Ela exige que você tenha um conhecimento holístico, né, do ser humano, de todas as áreas: físico, mental, biológico, social, biopsicossocial, como a gente fala, né? Principalmente porque na maioria dos casos a saúde, como a gente sempre fala,
ela não é só a falta da doença. Então a saúde muitas vezes ela envolve a questão financeira, a questão psicológica da pessoa, não só a questão orgânica do indivíduo. Então é preciso que nós conheçamos o ser humano de todas as formas, para que a gente possa identificar e trabalhar em cima daquela pessoa em todos os âmbitos, né? A enfermagem, para ela chegar onde nós chegamos, que foi dos tempos primórdios até nos dias atuais, foi uma luta muito grande pela valorização. E hoje, né, em tempos de Covid, é muito interessante, porque agora descobriram a importância que a enfermagem tem. Por tanto tempo desvalorizada, desmerecida, menosprezada, infelizmente ainda somos uma profissão onde a remuneração ela é muito menor do que o merecido. A gente vê aí a diferença, a discrepância salarial de um médico para enfermeiro, quando na maioria das vezes o nosso trabalho é muito maior do que o médico, porque além do trabalho de atendimento pessoal ali, profissional, a gente ainda tem a questão da coordenação, né? Normalmente nós somos colocados como coordenadores, atuantes dentro de um local, quando técnicos, o nosso trabalho ele é muito maior do que qualquer outro profissional. Hoje no Covid, por exemplo, os profissionais da enfermagem, infelizmente, são os que mais perderam a vida, os técnicos de enfermagem, porque são os que lidam diretamente com o paciente, né? É quem banha, é quem medica, é quem auxilia, é quem afere os sinais vitais, a pressão. Então, assim, é uma profissão muito árdua e muito desvalorizada ainda. Por exemplo, no município que eu trabalho, tem técnicos de saúde que recebem um salário mínimo, enquanto hoje o governo já paga para o agente de saúde 1.200, 1.300, não desvalorizando a profissão do agente de saúde, que merece sim um salário digno, né? Debaixo do sol quente e tudo mais, mas que o técnico de enfermagem recebesse conforme a sua dedicação, o seu trabalho, conforme a necessidade que a gente tem desse profissional dentro de todos os ambientes. A gente costuma falar assim: um local, um hospital, um PSF, ele fica sem médico tranquilamente, mas ele não fica sem um técnico de enfermagem, ele não fica sem um enfermeiro. São profissionais excepcionais. Então, assim, nessa época de Covid, descobriu-se quem é necessário, quem deveria ser valorizado. E infelizmente essa desvalorização ela vem de muitos anos. Justamente por isso, por falar que é um sacerdócio, que é um dom, que é uma arte, que a enfermagem tem a enfermagem por amor. Não existe isso não. A enfermagem, ela exige conhecimento científico, tecnológico, orgânico, teórico, prático, em todos os âmbitos possíveis. A gente estuda da parte orgânica, a parte psicológica, e a gente lida todos os dias com isso, né? As pessoas elas chegam até nós às vezes com uma doença muito grave, e às vezes elas chegam até nós querendo conversar, e você às vezes tem que parar o seu trabalho para conversar com aquela pessoa, porque você está fazendo um trabalho de enfermagem, né? Um acolhimento. Você está fazendo um trabalho ali terapêutico. Então, dentro da nossa profissão, ela envolve muitas profissões. E por isso que eu falo, né? Que exige uma competência da gente muito maior. Exige o conhecimento, que é o saber,
Exige a postura, que é você saber ser, saber agir, e uma habilidade muito grande, que é o saber fazer. Se você chega num lugar e você não sabe agir diante daquilo que é seu, você passa vergonha, né? Então exige-se um conhecimento teórico e prático muito grande. E nós, como enfermeiros e como técnicos, principalmente como técnicos de enfermagem, onde a gente às vezes só estuda a parte prática, né? É de grande necessidade que nós possamos ler fora, que não fique só nessa videoaula. Vocês não podem se ater apenas à videoaula. A aula lá na frente, o professor falando com vocês, vocês têm que ler. Eu sempre falo assim que, por exemplo, um profissional, um médico, passa um medicamento errado para um paciente. Você tem obrigação de saber doses, efeitos, porque se você for aplicar e tiver errado e acontecer alguma coisa, você tem certeza que vai sobrar para você. Porque se o médico quiser tirar o corpinho dele fora, ele vai tirar. E isso acontece muito. Então, assim, nós temos que ter essa responsabilidade muito grande do conhecimento. Eu me recordo que na faculdade meus professores falavam, no primeiro dia meu professor falou: se você é um analista de sistema, um técnico informático e lida com o computador, se você retira uma peça a mais do que não pode, esquece de colocar uma no final, ou se você quebra o computador, você perdeu um computador. Agora, se com uma vida você é negligente, é imprudente, se você aplica um medicamento errado, se você faz um tratamento inadequado e você perde uma vida. É o pai de alguém, a mãe de alguém, o filho de alguém, né? E assim, hoje as coisas elas estão muito difíceis. As pessoas elas perderam um pouco o amor ao próximo. E hoje, para você colocar em prática a enfermagem, não é fácil. Então, o exercício da enfermagem, ela tem que se pautar na questão ética. Você precisa ter responsabilidade, você precisa de conhecimento técnico, científico, ético e legal. Você precisa ter uma postura profissional ética, celibada. Você precisa saber que o que você ouve de um paciente, você tem que guardar para si. Você não pode comentar com outras pessoas o que você ouviu ali dentro, né? Então tem que ter um compromisso social com o grupo de trabalho e com a sociedade. Você tem que fazer esse papel. A gente às vezes trabalha em lugar de gente fofoqueira, de gente problemática, e assim é terrível. A nossa profissão ela é muito menosprezada porque eles colocam isso. Então, assim, uma profissão da enfermagem, ela é caracterizada por um período longo de preparação educacional, né? Porque às vezes você faz o curso técnico de enfermagem, uma faculdade, e aí você tem que fazer cursos para se capacitar. Então tem que ter uma junção, né, de conhecimento e habilidades especializadas exclusivas da função profissional. Você tem que saber o que é determinado para que você faça, né? Você tem que saber quais são os seus princípios. Você tem que ter seus valores, crenças e éticas que fazem parte da profissão, e eles estão inseridos na preparação educacional para essa profissão. Então, muitas vezes você vai lidar ali diretamente com coisas que não são dos seus princípios. Às vezes vai chegar uma menina que tomou um remédio abortivo e você é contra. Vai chegar uma pessoa precisando de de um transplante ou infusão sanguínea, e a sua religião não aceita isso.
Às vezes vai chegar um abusador, pedófilo de uma criança, e às vezes você vai ter que atender ele porque ele tá machucado. E aí você tem que saber se é direito seu ou não se negar aquilo. Você tem que saber o código de ética para poder saber se naquele momento eu posso negar o atendimento àquela pessoa, eu vou estar sendo negligente, né? Ou não, é meu direito negar. Então você tem que ter esse conhecimento. Então a enfermagem, ela é um processo muito longo de conhecimento. Ela é um processo muito longo, teórico, prático, para chegar ao que chegou hoje. E é de grande importância que você se esforce, como Florence e as alunas daquela época, para que você seja reconhecido como um bom profissional. Porque um bom profissional, gente, ele muda o ambiente do trabalho, ele salva qualquer lugar que ele está trabalhando, por mais difícil que seja, ele consegue mudar aquele ambiente. Então eu gostaria de falar com vocês: valorizem sua profissão, se esforcem por sua profissão, tentem ser os melhores profissionais possíveis, tentem ser humanos. Lembrem-se que no momento que você tá ali naquele hospital, nervoso, com raiva, cansado, às vezes chega uma mãe com uma criança passando mal e às vezes ela até fala pra você uma palavra assim mais dura, mas você tem que tentar levar em consideração aquele momento. E como profissionais a gente tem que também levar em consideração todas as pessoas que lutaram para chegar onde nós estamos. Então para finalizar, eu coloquei aqui texto que Florence nos deixou, que ela fala: escolhi os plantões porque sei que o escuro da noite amedronta os enfermos. Escolhi estar presente na dor porque já estive muito perto do sofrimento. Escolhi servir ao próximo porque sei que todos nós um dia precisaremos de ajuda. Escolhi o branco porque quero transmitir paz. Escolhi estudar métodos de trabalho porque os livros são fonte do saber. Escolhi ser enfermeira porque amo e respeito a vida. Agora o mês de maio é o mês da enfermagem, né? Dia 12 de maio, dia do enfermeiro. Dia 20 de maio, dia do técnico de enfermagem. Que nós possamos ser valorizados pelo nosso trabalho, pelo nosso esforço, por tudo que nos entregamos, né? Por todos os momentos que nos deixamos de lado. Que nós possamos ser valorizados por toda a dificuldade de trabalho que a gente passa, por tudo que a gente tem que engolir para poder trabalhar e por tudo que a gente procura de bem para que as outras pessoas egoístas possam estar realizando. Então eu deixo aqui o meu obrigada e logo no fórum nós estaremos conversando. Qualquer dúvida, eu espero que vocês me procurem e tirem essas dúvidas. Nós vamos estar aí realizando provas e trabalhos, então eu peço que vocês leiam com carinho e atenção